É com muita tristeza, né, que a gente volta a ler a mesma coisa. Por que muita tristeza? Porque, gente, como é chato ficar na mesmice. Como é chato você abrir a Bíblia e você ter que falar a mesma coisa, a mesma coisa. É uma vitrola riscada, A bondade disso, que pelo menos nós estamos como uma vitrola riscada, mostrando que a religião, principalmente as que utilizam a Bíblia, não passa de uma mentira, não passa de um engano. Mas como seria bom, né, se nós tivéssemos outros assuntos para falar do reino de Cristo, falar das maravilhas que Cristo pode fazer na vida de uma pessoa quando ela começa a confessar, a viver Cristo, né? Mas temos que voltar a mostrar que Jesus já voltou. Mostrar que o que acontece dentro dos templos chamados igrejas não passam de falácias, de narrativas falsas, de mentiras, de enganos, de roubalheira. Não passa disso. Veja na sua tela aí, Lucas capítulo 21, versículo 32 e 33. Está em vermelho aí, ó, nos dois textos que eu estou utilizando, a NAA e a NVI. Quando está em vermelho, diz que foi palavras de Jesus. Não é que é assim que fala? Jesus então disse: em verdade lhes digo que não passará esta geração. Mas Jesus falou da nossa geração? Ou Jesus falou daquela geração dos 70 anos? Ele falou daquela geração. Em verdade lhes digo que não passará esta geração sem que tudo aconteça. Gente, sem que tudo aconteça. Passará o céu e a terra, porém as minhas palavras não passarão. Ou seja, o mundo não foi destruído quando Jesus voltou. O mundo não seria destruído quando Jesus cumprisse a sua volta. Ele falou, a terra vai continuar, passará o céu, a terra, mas as minhas palavras, mas a profecia dele, mas a determinação dele, a palavra determinada por ele, não iria passar. Em verdade, lhes digo que não passará essa geração, pelo amor de Deus. Se você é um religioso, essa palavra é para você. Já que o seu pastor não quer falar a verdade, já que a sua pastora não quer falar a verdade, já que o seu professor de teologia não quer falar a verdade, creia então na verdade você. Você não acredita em Jesus de Nazaré? Você não pratica o tal do batismo nas águas porque Jesus praticou? Você não come pão e bebe suco porque Jesus participou da Santa Ceia? Você não faz a oração do Pai Nosso que está no céu porque Jesus ensinou os discípulos? Por que você não acredita nas palavras que Jesus disse então? Por que você não acredita nisso aqui? Que ele falou que não passaria daquela geração sem que todas as coisas acontecessem. O seu pregador, ele nunca vai falar a verdade para você a respeito disso. Ele sempre irá procurar um jeito de futurizar essa passagem. Ele sempre vai arrumar argumentos para colocar isso aqui como algo para um futuro. Já se fazem quase 2000 anos que foram ditas essas palavras. Daqui a alguns aninhos aí fará 2000 anos. E você ainda acreditando, você ainda esperando Jesus voltar. Com isso, você que se diz um fiel credor, um fiel acreditador, vamos dizer assim, em Jesus, você está chamando ele de mentiroso. Quando você fala que o juízo ainda vai acontecer, quando você fala que a volta dele vai acontecer, quando você fala que o grande dia do Senhor ainda vai acontecer, quando você fala, olha, Jesus vai vir por sobre as nuvens agora, porque agora começou a guerra em Irã e Israel, você, de uma forma inconsciente, de uma forma assim, de menino, você está chamando Jesus de mentiroso.
Por que é somente narrativas falsas o que acontece dentro dos templos religiosos? Então aqui no versículo 32, Jesus diz que não passaria aquela geração. Aí você lê nesse mesmo capítulo, a partir do versículo 20 ao 24, olha o que Jesus disse aos discípulos. Quando, porém, vocês, discípulos, porque ele estava no Monte das Oliveiras falando com os discípulos, quando, porém, vocês, discípulos, virem Jerusalém sitiada de exércitos, cercada de exércitos, saibam que está próxima a sua devastação. Não é isso que está acontecendo, porque hoje em dia, na nossa geração, se essa Jerusalém que existe fosse a Jerusalém da Bíblia, claro que não é, nunca ela seria cercada. Por quê? Porque hoje em dia tem mísseis balísticos, tem bombas nucleares, tem mísseis supersônicos. Então jamais acontecerá. Agora lá aconteceu, quando? Em 69, o exército romano cercou Jerusalém. Então quando, porém, vocês virem Jerusalém cercada de exércitos, saibam que está próximo a sua devastação, saiba que está próximo o seu fim. Versículo 21. Então os que estiverem na Judéia, não. Então os que estiverem em Jerusalém, fujam para os montes. Os que se encontrarem dentro da cidade de Jerusalém, saiam dela. E os que estiverem nos campos, não entrem na cidade de Jerusalém. 22. Olha outro versículo aqui, que mostra o porquê que essas chamadas igrejas não valem porcaria nenhuma. Porque esses dias são de vingança, para se cumprir tudo o que está escrito. Quais dias? Que dias? Os dias do cerco, que aconteceu de 69 à metade do ano 70, quando Jerusalém foi cercada. Então, quando ocorresse a destruição daquela cidade e do templo, seria o cumprimento de tudo, das profecias, das revelações, das visões, seria tudo. E quando aconteceu isso? De 69 à metade do ano 70. Versículo 23. Ai das que estiverem grávidas e das que amamentarem naqueles dias, porque haverá grande aflição na terra e ira contra este povo. Jesus prometeu ira contra o nosso povo, ou Jesus prometeu ira contra aquela geração, contra aquele povo? Cairão a fio da espada e serão levados cativos para todas as nações, e até que os tempos dos gentios, que foi o exército romano, se completem, Jerusalém será pisada pelos romanos, pelos gentios. Copiou? Captou? Absorveu isso? Por que é somente narrativas falsas o que acontece dentro dos templos religiosos? Das chamadas igrejas, eu vou falar assim, porque eu estou falando aqui para locais que utilizam a Bíblia. Eu não estou falando do Saravá, do Pai Xangô, da Umbanda, da Quimbanda, não, isso aí é tudo porcaria, isso aí é mais falso do que... Eu estou falando dos que usam a Bíblia, dos que usam a bússola. Então, religioso, é chato ficar falando isso aqui todas as vezes. Porque se você fosse uma pessoa de fé, se você fosse uma pessoa que acreditasse, quando eu falo você, são bilhões de religiosos, não se precisava mais falar isso aqui. Não precisava ficar cada 15 dias lembrando disso aqui. Isso é uma coisa chata. É uma coisa repetitiva. Você consegue entender? Por isso que Jesus não volta mais. Por isso que o templo, não existe mais templo de Deus na terra. O último templo dedicado a ele, pelos judeus, caiu, já vai fazer 2000 anos. E o templo dele passou a ser espiritual e está nos homens. Apocalipse 21:3. Tá bom? Então vou deixar essa pequena mensagem para você, essa pequena reflexão, que você abra sua Bíblia, ou então você acompanha aí na tela, para ver se você toma juízo nessa cabecinha de minhoca que você tem, para ver se você coloca os seus neurônios, pelo menos 2 aí dentro. De 86 bilhões, pelo menos você ressuscite 2 neurônios. Porque na hora que você tiver com esses 2 neurônios
a todo vapor, você vai se libertar dessas fanfarronices, desses templos chamados igreja, dessa mentiraiada, desse esgoto, desse excremento chamado igreja. Porque a única igreja verdadeira que existiu foi nos dias de Paulo, foi a igreja que era o corpo de Cristo. Não era a igreja de pedra, era o verdadeiro corpo de Cristo. E o cabeça daquele corpo era Cristo. Por isso que lá naqueles dias haviam cristãos. Mas depois os cristãos acabaram. Da metade do ano 70 para cá, não existe mais cristão, porque cristão era seguidor de Cristo. Hoje não, o Evangelho eterno se faz presente em nós, Cristo se faz presente em nós, então nós vivemos Cristo. Nós não seguimos Ele, nós vivemos Ele. Tá bom? Então vou deixar para você essa repetição de mostrar que Jesus já voltou, e se for útil para você, eu peço muito que você aperte o coraçãozinho, comenta, compartilha. Se você não é inscrito, se inscreva em nosso canal, ative o sininho. Se você quiser contribuir com o nosso trabalho, vai lá na descrição, lá tem os dados lá, é só você contribuir. E nós estamos precisando, viu? Porque eu aqui estou vendendo sorvete para pinguim, e aqui em São Paulo não tem pinguim, então você imagina a situação como tá. Ó, um beijo no coração, um abraço, um aperto de mão e até mais. Religioso, crie juízo, seja uma pessoa liberta. Tchau, tchau.